Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos fazer a segunda parte do nosso coelhito, que será a- o corpo, a cabecinha e a conexão das pernas, braços e costura da orelhinha. Será a parte 2, já com a finalização. Lembrando que na aula anterior, nós fizemos os bracinhos, as orelhinhas e as perninhas. Se você não viu esse vídeo, volta, porque aqui no canal já tá a aula 1, onde eu ensino a fazer essas partes para que a gente possa fazer a conexão delas hoje. Então, vamos lá. Com o fio amigurumi branco e a agulha 2,5, nós iremos iniciar fazendo um anel mágico e colocando dentro do nosso anelzinho mágico 6 pontos baixos. Finalizando os 6 pontos baixos dentro do anel mágico, a gente fecha ele. E na carreira de número 2, nós iremos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base. Se vocês quiserem, pode colocar o marcador de vocês no primeiro ponto onde a gente iniciou essa carreira, para não se perder. Finalizando essa carreira, nós vamos trabalhar agora na carreira de número 3, onde a gente vai iniciar fazendo um ponto baixo. Nessa carreirinha eu vou colocar o meu marcador. E um aumento. Então, essa carreira será um ponto baixo e um aumento. E nós vamos seguir fazendo isso até chegar no nosso marcador. Finalizando essa carreira, nós teremos que ter aqui, no total, 24 pontos baixos. Na carreira de número 4, nós iremos fazer 2 pontos baixos. Será 1 e 2 e um aumento. Ou seja, será 2 pontos baixos e um aumento até chegar no final do marcador. E eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Ao final dessa carreira, nós temos que ficar aqui com 24 pontos baixos. E agora, nós vamos para a carreira de número 5, onde nós iremos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ou seja, será 3 pontos baixos sozinho, um para cada ponto de base, e um aumento, que é os dois juntinhos. E nós seguiremos fazendo essa sequência até chegar no marcador. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Finalizando a carreira de número 5, onde nós trabalhamos 3 pontos baixos e um aumento, nós iremos ficar com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, nós vamos para a carreira de número 6, onde a gente vai trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Ou seja, serão 4 pontos baixos sozinho, um para cada ponto de base, e o aumento, onde a gente coloca 2 pontos baixos juntinho. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Finalizando aqui a carreira de número 6, onde nós trabalhamos 4 pontos baixos e um aumento, e nessa carreira vocês têm que ficar com 36 pontos baixos no total. Agora, vamos para a carreira de número 7, onde nós iremos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, nós teremos que ficar com 42 pontos baixos no final. Eu vou fazer as minhas aqui
e já volto com vocês. Finalizando aqui a carreira de número 7, onde nós trabalhamos 5 pontos baixos e um aumento, nós ficamos no total com 42 pontos ao final dessa carreira. Agora, nós vamos trabalhar a carreira de número 8, onde nós iremos trabalhar ponto sobre ponto por 3 carreiras. Então, será a carreira número 8, 9 e 10, apenas ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Serão 3 carreiras de ponto sobre ponto. Lembra da diquinha de colocar o marcador, ao invés da cabeça do ponto, no corpo do ponto? Vamos utilizar novamente essa dica para que a gente possa trabalhar livremente essas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo por 3 carreiras, sem precisar ficar mudando o marcador de lugar. E assim a gente economiza tempo e logo as 3 carreirinhas já estão prontas. Eu vou trabalhar as minhas 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo aqui e já retorno com vocês. Finalizando aqui as minhas 3 carreiras, e olha só como dá pra gente ver certinho que foi trabalhado 3 carreirinhas, sem precisar movimentar o nosso marcador. Se você perdeu essa diquinha, eu falei lá na aula 1, onde eu ensinei a fazer os bracinhos, perninhas e orelha do nosso coelho. Então, vamos lá. Para a carreira agora de número 11, nós vamos trabalhar 8 pontos baixos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora é que vem a mágica. Nós vamos fazer a junção das nossas perninhas, aquelas que a gente já deixou prontinha lá na aula 1. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa perninha e vamos fazer 6 pontos baixos, pegando na perninha e também já no corpinho. De que forma que eu vou fazer isso? Eu vou entrar no primeiro ponto da perninha e vou entrar no próximo ponto do corpinho e vou fazer o meu ponto baixo normalmente. Eu fiz um, agora eu vou entrar novamente, ó, pegando somente a perninha e depois o corpo. Eu fico com 4 laçadas, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tenho o ponto da perna e o ponto do corpo, totalizando a nossa junção, né? Ó, fiz 2, agora novamente, entra na perna, entra no corpo, fiz 3, pega a perninha, pega o pontinho do corpo, 4, agora 5 e 6. Último pontinho que faltava. E a junção fica assim, ó. Ela já está feita sem a gente necessitar de costura. Bem legal, né? Agora, nós vamos trabalhar 14 pontos baixos. Então, vamos fazer agora normalmente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E vamos fazer o quê? Unir a segunda perninha.
Então, nós vamos pegar a alça, ó, o pontinho, primeiro pontinho da perna e um pontinho do corpo. Vamos fazer 6 pontos baixos, igual nós fizemos lá do outro lado. Fizemos o primeiro, ó, entra novamente no pezinho, faz o segundo, entra no pezinho, ó, e pega o ponto do corpinho, faz o terceiro, agora o quarto, o quinto e o sexto. Sexto e último pontinho pra gente finalizar essa junção da perninha. Fazendo desta forma, olha como é que ficou o nosso coelhinho, já com as perninhas conectadas, sem costura. Agora, nós vamos prosseguir até o final do marcador, fazendo 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nessa carreira, nós permanecemos com 42 pontos baixos, porque a gente não acrescentou pontos, a gente só fez a união da perninha com o corpinho. Agora, nós vamos fazer a troca de cor. Para fazer a troca de cor, de que maneira que eu faço? Eu desfaço a cabeça do ponto baixo e deixo apenas as duas alcinhas, que é o corpo do ponto. E já conecto a minha cor que nós vamos trabalhar agora, que vai ser o laranja. Ó, eu deixo conectado o corpo do ponto, dou a laçada, passo por dentro das duas alcinhas, viro a minha peça, dou um nozinho. Essa é a troca de cor mais simples que tem. Não tem outra troca de cor mais simplificada do que essa, tá? Essa é a mais simplesinha que a gente utiliza normalmente no amigurumi. Essa linha branca nós já podemos fazer, ó, já podemos cortar, porque nós não vamos mais precisar dela. Nós vamos trabalhar agora apenas com a cor laranja. E nessa carreira, onde a gente conectou o fio laranja, nós vamos trabalhar em BLO, ou seja, pegando apenas a alça de trás. E nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo apenas na alça de trás. Serão 42 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Ó, estamos trabalhando pegando a alça de trás, deixando as alcinhas da frente, ó, livre, pra gente fazer o detalhezinho da blusa dele depois, que eu vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, depois nós vamos fazer o detalhezinho da blusinha dele, que fica um charme, fica bem bonitinho. Então, nessa carreira, iremos trabalhar 42 pontos baixos, ponto sobre ponto em BLO, ó. Pra quem não lembra, BLO é pegando apenas a alça de trás. E você vai fazer assim até chegar no marcador. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Finalizando aqui a minha carreira de número 13, vou tirar o meu marcador. E na próxima carreira, na carreira de número 14, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição. Nessa carreira, nós iremos ficar 36 pontos baixos. Nós iremos fazer 5 pontos baixos, agora pegando normalmente, tá? Pegando nas duas alças, nós iremos fazer 5
pontos baixos e uma diminuição. Para quem não sabe a diminuição, nós vamos pegar apenas a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto, dá a laçada, puxa, fica com 2, dá a laçada e puxa e tira tudo. Nós transformamos 2 pontos baixos em um ponto só. E vamos fazer novamente 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e 5, e a diminuição. Nessa carreira, nós teremos que ficar com 36 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador e volto com vocês. Finalizando a carreira de número 13, onde nós trabalhamos 5 pontos baixos e uma diminuição, e ficamos com 36 pontos baixos, nós iremos agora para a carreira de número 14, onde nós iremos fazer a carreira de número 14 e 15, apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição, permanecendo com 36 pontos no final. Serão apenas ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Eu vou fazer as minhas duas carreirinhas aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de ponto sobre ponto, minhas duas voltas, né? Permanecendo assim com 36 pontos baixos no final. Agora, na carreira de número 16, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós devemos ficar com 30 pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição até chegar no nosso marcador e ao final ficar com 30 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto com vocês. Chegamos aqui no final da carreira de número 16, onde a gente fez 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 30 pontos. Iremos agora para a carreira de número 17, onde iremos trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo, permanecendo aí com 30 pontinhos. Nessa carreira não tem aumento e não tem diminuição, apenas ponto sobre ponto até chegar no marcador. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Terminei a minha carreira de número 17, ficando aqui com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira de número 18, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, totalizando, ao final dessa carreira, 24 pontos baixos. Então, será 3 pontos baixos, uma diminuição, até chegar no marcador, ficando assim com 24 pontos baixos ao final dessa carreira. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de número 18. Agora, nós vamos trabalhar a carreira 19 e a carreira 20, apenas ponto baixo sobre ponto baixo, permanecendo nessa carreira com 24 pontos baixos. Ou seja, serão duas carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Eu vou trabalhar aqui as minhas duas carreiras e já volto com vocês. Finalizando aqui a minha carreira de ponto sobre ponto, agora nós vamos para a carreira de número 21, onde nós iremos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando ao final dessa carreira com 18 pontos baixos. Então, nessa carreira será 2 pontos baixos, uma diminuição, até chegar no marcador. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de número 21, onde eu fiquei com 18 pontos baixos. E agora chegou a parte
onde nós vamos unir os bracinhos. Nessa carreira de número 22, nós vamos trabalhar apenas 3 pontos baixos. Já fiz 1, 2 e 3. E agora já vamos fazer a união dos bracinhos. Vamos pegar o nosso bracinho, que nós fizemos na aula anterior, e vamos conectar igual nós fizemos com a perna. Só que vocês atentem-se que, ó, o bracinho ele tem uma curvatura para cá. Então, na hora de fazer a união, verifique se essa curvatura tá ficando pro lado de fora, para vocês não colocar do avesso assim, ó. Ele tem que ficar com o bracinho pro lado de fora. Então, vamos lá. A gente trabalhou aqui 3 pontos baixos. Então, nós vamos entrar no primeiro ponto do braço. Vamos entrar no primeiro ponto do corpo. Vamos fazer um ponto baixo. Como o bracinho tem 5 pontos baixos, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos, pegando no braço e pegando no corpinho. Dessa forma, a gente faz a união sem precisar de costura. Ó, pega a alça do braço, pega a do corpo e faz o ponto baixo. Terminei os meus 5 pontos baixos e o bracinho, ó, já está conectado sem costura, igualzinho a gente fez com a perna. Agora, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos. Então, serão 1, 2, 3 e 4. E vamos fazer mais 5 pontos baixos, pegando o outro bracinho. Então, vamos conectar aqui no primeiro ponto do braço. Vamos conectar também no primeiro ponto do corpo. E iremos trabalhar 5 pontos baixos, pegando o ponto do braço e pegando o ponto do corpinho, da mesma forma que nós fizemos do outro lado. Finalizando essa junção do segundo bracinho, sobrou um pontinho baixo aqui, antes do marcador, e nós vamos trabalhar nele, um pontinho baixo. Prontinho, essa carreira permaneceu com 18 pontos baixos, porque a gente fez apenas a junção dos bracinhos, sem fazer aumento e nem diminuição. Na carreira de número 23, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, totalizando ao final dessa carreira 18 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e vocês fazem de vocês aí. Finalizei aqui a minha carreira de número 23 com 18 pontos baixos. E olha só, gente, que fofurinha que ele tá ficando. Olha só, o corpinho já tá pronto, totalmente conectado, os bracinhos, as perninhas já sem costura. Não é bem mais fácil trabalhar assim do que ter que costurar e às vezes fica torto, né? Às vezes a gente tem que descosturar e dar uma trabalheira. Por isso que eu digo que esse coelhinho é super rápido e prático de fazer. Agora que eu finalizei a carreira de número 23, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar essa linha laranja, porque nós não vamos mais precisar dela. Então, nós vamos arrematar essa linha fazendo um ponto baixo falso, ou seja, um falso ponto baixo, para que a gente fique com essa peça arrematada, essa cor, de forma bem, com acabamento bem bonito, né? Então, o que que eu faço? Eu pulo o primeiro ponto de base, entro no segundo, né? Após colocar a minha linha na agulha, pulo o primeiro de base, entro no segundo, de dentro pra fora. Não precisa puxar muito, tá? Agora, tá vendo aqui onde o fio tá saindo? Esse ponto onde o fio tá saindo, eu vou entrar pelo meio
e jogar lá pra dentro. Agora, você dá uma ajustada, bem de leve. E nós vamos passar o nosso fiozinho de dentro pra fora, nesse ponto baixo aqui, ó, que ficou no meio, ponto baixo que a gente pulou no início. Você vai puxar pra frente, vai voltar lá pra dentro, passando por baixo do nosso ponto baixo falso. Ó. E dessa maneira, a gente fica com um acabamento bem bonito, ó. Fica um arremate bem legal. E esse fiozinho aqui, você pode jogar lá pra dentro, que depois a gente vai colocar o enchimento e ele vai sumir com o enchimento. Olha como ele fica um falso ponto baixo. Fica bem legal o acabamento, né? Agora, gente, antes da gente fazer a cabeça do nosso coelhinho, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio laranja, eu vou fazer um nó corrediço, da forma que vocês estão acostumadas a fazer. Nós vamos virar a nossa peça, assim, pra nós, como se tivesse cabeça pra baixo. E nós vamos conectar esse fio nas alcinhas que nós deixamos sem trabalhar, quando nós fizemos a troca de cor para a cor laranja. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar nessa carreira ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta. E é bom trabalhar com ela enquanto ela ainda estiver vazia, enquanto a peça não tiver com enchimento, fica mais fácil da gente manusear. Então, nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreira, pegando apenas nessa alcinha que nós deixamos sem trabalhar na carreira de número 11. Na carreira de número 11, nós deixamos a alça de fora, né, solta, separadinha aqui, para que a gente possa fazer o acabamento da blusinha do nosso coelho. Dessa forma, vocês vão trabalhar por toda a carreira, totalizando ao final dessa carreira 42 pontos baixos, que é o que a gente tem aqui na circunferência do nosso coelhinho. E aí, o detalhe da blusinha dele vai ficar assim, ó. Eu gosto que fica com esse efeito como se tivesse costurado, porque ele aparece aqui a linha branca, né, da carreira de baixo. Eu vou mostrar pra vocês aqui no coelhinho pronto, pra vocês verem como é que fica. Olha só, ele fica aparecendo esse detalhezinho em branco, né, bem suave. E aí, quando a gente olha assim, ó, como ela fica viradinha, não dá pra ver muito bem, mas fica esse acabamentozinho que eu acho que fica bem legal pra blusa do nosso coelho. Eu vou fazer aqui os meus 42 pontos baixos e eu já retorno com vocês para mostrar como que a gente vai arrematar esse fio. Terminei a minha volta com os 42 pontos baixos. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio. Vou dar um nozinho no primeiro fio que a gente deixou lá no início. Vou dar um nozinho com esse segundo fio. Ó. E agora, eu vou jogar essas duas linhas lá pra dentro da peça, porque depois ela vai ter o enchimento e vai aderir essa linha à fibra. Essa é a forma mais simplificada que eu tô ensinando vocês de fazer. Ó, o que que eu faço? Mesmo depois de jogar ele lá pra dentro, eu ainda gosto de dar mais um nozinho. Só para garantir que ele vai ficar bem firme quando ele aderir à fibra e não vai soltar. Agora, nós vamos trabalhar a nossa cabeça do coelho, porque o nosso corpinho já está praticamente prontinho. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou iniciar com um nó corrediço.
para poder prender o meu fio. Vou virar meu coelhinho aqui para trás, que eu gosto de iniciar por trás, né? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos engatar o fio na cor branca, em BLO, ou seja, pegando apenas a alça de trás, aqui da onde a gente terminou, né? O que seria o pescocinho do nosso coelho. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Opa! Vamos engatar o fio aqui e fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar pegando apenas a alcinha de trás e nós vamos fazer 18 pontos baixíssimos. Ou seja, nós estamos fazendo aqui, já dando início a parte superior, né? A cabecinha do nosso coelho. Uma dica para vocês aí, não aperta muito esse ponto baixíssimo, porque senão depois fica difícil de trabalhar nele e a gente não quer depois ter que passar trabalho, né? Então, vamos lá, fazer 18 pontos baixíssimos nessa carreira até a gente chegar lá no início, onde a gente engatou o nosso fio. Eu vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final dos meus 18 pontos baixíssimos, e esse fiozinho aqui, ó, que é o inicial que a gente engatou o fio, vocês podem colocar ele lá pra dentro, tá? Agora, na carreira de número 2 da cabeça, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aumento em toda a volta, também em BLO. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão engatar o fio aqui dentro do ponto baixíssimo, ó. É um pouquinho difícil, por isso que eu falei, não pode fazer um ponto baixíssimo muito apertado, senão depois vocês vão passar trabalho. E nessa carreira, nós vamos trabalhar aumento em toda a volta, ficando ao final dessa carreira com 36 pontos baixos. Ou seja, será aumento em BLO por toda a volta. Ó, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade talvez no começo, mas faz aí que vai dar certo. Ó, o que que eu faço? Ponto baixíssimo tá aqui, eu entro no meio dele e pego apenas a alcinha dele de trás e faço o meu aumento. Nós vamos trabalhar dessa forma até chegar no nosso marcador e ao final dessa carreira nós teremos 36 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizei aqui a minha carreira com 36 pontos baixos em BLO. E vocês contem aí os pontinhos de vocês, porque como são muitos pontinhos juntos, eles ficam apertadinhos e pode ser que vocês acabam deixando passar algum aí. Então, conta para ver se tem 36 pontos baixos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu marcador, eu vou fazer o primeiro ponto da próxima carreira normal, tá? Não é mais em BLO. Talvez vocês encontrem um pouquinho de dificuldade de fazer essa próxima carreira, que é a terceira carreira da cabeça, porque como foram muitos aumentos numa carreira muito pequena, ele acaba ficando bem pequenininho, bem apertado. Então, vocês têm que prestar bastante atenção agora para não pular nenhum pontinho. E nessa carreira de número 3, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer a minha carreira aqui. Quando eu chegar no marcador, eu retorno com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de número 3, onde eu trabalhei 5 pontos baixos e um aumento, totalizando 42 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira de número 4, onde eu vou trabalhar 6 pontos baixos e um aumento, e ao final dessa carreira, nós teremos 42 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira aqui e já retorno com vocês. Terminei aqui a minha carreira de número 4, onde eu fiz 6 pontos baixos e um aumento, totalizando 48 pontos baixos. E parece que tá estranho, né? Parece que tá meio
com muitos aumentos, mas não se preocupem que é assim mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Só vou fazer aqui o primeiro ponto da carreira de número 5. E vou colocar o meu marcador no corpo do ponto, igual eu já ensinei para vocês. E eu vou fazer uma pausa para poder colocar o enchimento, porque senão depois vai ficar muito difícil da gente alcançar o fundo do corpinho. Então, eu já terminei aqui de colocar o meu enchimento. Tomem cuidado na hora que vocês forem encher para não colocar enchimento demais e não acabar abrindo os pontinhos de vocês. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar da carreira número 5, dando continuidade aqui à cabeça do nosso coelhinho. Nós vamos trabalhar da carreira número 5 até a carreira número 12, 8 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, totalizando ao final de cada carreira 48 pontos baixos. Eu vou fazer minhas 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo aqui, e quando eu finalizar, eu retorno com vocês. Finalizei aqui as minhas 8 carreiras de ponto sobre ponto, e olha lá onde é que ficou meu marcador. Exatamente, eu não mexi ele de lugar e segui apenas fazendo ponto sobre ponto e depois contando quantas carreiras eu fiz para não precisar ficar trocando ele de lugar. Agora, nós vamos fazer uma pausa, porque nós vamos colocar os olhinhos e a fuça. Nós vamos colocar os nossos olhinhos na carreira de número 9 e 10, com 6 pontos baixos de distância. Então, nós vamos contar aqui. Eu gosto de contar a partir de onde eu já estava com o meu marcador. O meu marcador era a carreira número 5. Então, eu vou contar 6, 7, 8, 9 e 10. Então, é nessa carreirinha aqui. Eu vou virar ele para minha frente. Esse é o jeito que eu gosto de fazer, tá, gente? Vocês podem fazer aí do jeito que vocês já estão acostumados. Também dá para contar a partir daqui ou de baixo, de cima para baixo, que também dá no mesmo, ó. Como a gente parou na carreira de número 12, dá para contar aqui 11, 10, 9. Fica bem mais fácil também, né? Então, a gente vai colocar na carreira número 9 e 10, o que eu gosto de fazer? Para já não chegar aqui e furar com o próprio olhinho, fazer aquele buracão e acabar não estando no local certo, eu gosto de colocar um alfinete. Aqueles alfinetes de cabeça mesmo, eu gosto de colocar, contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e verificar se ele ficou no local certo. Eu acho que assim já tá bom. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar o meu alfinete e agora sim eu vou encaixar o meu olhinho. Porque se por um acaso ele não teria, né, ficado legal, dava tempo ainda da gente mudar. Olha só, eu vou querer que ele fique, deixa eu contar aqui no nosso coelhinho. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 5 pontos visíveis, tá? Ele tem 6 de distância, mas são 5 pontos visíveis. Eu gosto muito de frisar isso, porque às vezes a gente olha e diz, ah, o meu coelhinho não ficou, né? O meu amigurumi não ficou igual da artesã que fez a receita. Às vezes é por conta disso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ficar com 5 de distância. 5 visíveis, tá? E 5. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a nossa fuça. E a nossa fuça vai ser na carreira 7 e 8. Então, o que eu vou fazer? Eu estou na carreira de número 9, eu só vou descer 8, 7, aqui. E eu vou colocar o meu alfinete no meio para ver como é que ele fica. Não deu. Vamos botar mais pra cá. Isso, tem que ser aqui. Por isso que é bom do alfinete, porque daí a gente visualiza antes de fazer o furo.
o que evita, né, depois o nosso amigurumi ficar cheio de furinho. Ó, que fofinho que ele tá ficando. E agora, a gente já pode colocar a nossa trava de segurança. E para estar utilizando aí, aplicando a nossa trava, eu vou estar utilizando esse aplicador de trava. Se vocês não tiver, pode utilizar aí o que vocês estão acostumadas. Pode ser tampa de caneta, pode ser com a mão mesmo. Ó, quando eu não tinha esse aplicador, eu utilizava a minha própria tampa da caneta Bic. Fica uma dica aí para quem ainda não tem. Como essa trava já é mais molinha, eu consigo aplicar ela sem o aplicador, ó. É que a outra já é mais firme, né? Então, a gente precisa do auxílio dele. Prontinho. Olhinhos e focinho devidamente aplicados. Agora, nós vamos continuar fazendo carreiras de diminuição. Então, serão carreira de número 13. Vamos tirar o nosso marcador daqui. Fazer o primeiro ponto baixo. E colocar novamente o nosso marcador agora aqui para cima. E nessa carreira de número 13, nós iremos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e faço a diminuição. Lembrando que a diminuição a gente pega a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto, dá a laçada, fica com 2, dá a laçada e tira tudo. Vamos seguir essa sequência até chegar no nosso marcador, 6 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Terminei a carreira de número 13, onde nós fizemos 6 pontos baixos e uma diminuição. Antes que vocês me perguntem, por que que o meu coelhinho tá com alfinetes? Eu gosto de deixar ele alfinetadinho, mesmo que ele já esteja, ó, totalmente conectado como a gente fez na aula 2, porque quando eu finalizo ele, ele fica com a mãozinha e a perninha já com a fibra acomodada exatamente no formatinho que eu quero. E também, para não ficar aqueles braços e perna balançando enquanto eu vou manuseando ele, eu gosto de deixar ele de castigo, como eu brinco com as minhas alunas da oficina de amigurumi presencial. Eu deixo ele de castigo com os bracinhos e perninhas presas. Isso é um jeito de trabalhar pessoal, tá, gente? Isso é uma questão de gosto mesmo, de escolha. Não influencia em nada na peça de vocês. Mas só para explicar aí, porque senão vocês vão acabar me perguntando por que que eles estão alfinetados se a gente fez ele totalmente sem costura. Então, vamos lá, dando continuidade. Na carreira de número 14, nós iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. E nessa carreira, nós vamos ficar com 36 pontos baixos ao final. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4 e 5 e uma diminuição. E nós repetiremos essa sequência até chegar no marcador. Vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizei a carreira de número 14, onde nós fizemos 5 pontos baixos, uma diminuição e terminamos aqui com 36 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira de número 15, onde será feito 4 pontos baixos e uma diminuição. E ao final dessa carreira, nós iremos ficar com 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, diminuição. E vou seguir assim até chegar no meu marcador. E já retorno com vocês. Finalizei a minha carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou para a carreira de número 16, onde nós vamos trabalhar
3 pontos baixos e uma diminuição, e ao final dessa carreira nós vamos ficar com 24 pontos. Então, eu fiz 1, 2, 3, diminuição, e vamos seguir fazendo essa mesma sequência por 6 vezes até chegar no nosso marcador. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Finalizei a carreira de número 16, agora nós vamos para a carreira de número 17, onde nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando ao final dessa carreira com 18 pontos baixos. Eu vou trabalhar a minha carreira aqui e já retorno com vocês. Finalizei a carreira de número 17, onde nós trabalhamos 2 pontos baixos e uma diminuição, e agora nós vamos fazer uma pausa para poder colocar o enchimento, porque senão depois a gente não consegue mais colocar o nosso dedo, né? Ou qualquer ferramenta que vocês estiverem utilizando aí para encher o seu coelhinho. Então, nós vamos acomodando o enchimento de forma bem cuidadosa, bem delicada, acomodando bem a fibra, né? Sem colocar demais em algum local, ou deixar de menos em outro, conforme eu já tinha explicado para vocês nas outras partes que a gente precisou colocar enchimento. Então, eu vou colocando o enchimento aqui no meu coelhinho, até eu ver que já tem enchimento suficiente. Cuidem para não colocar demais, né? E acabar abrindo os pontinhos de vocês. Vão colocando aos poucos e acomodando a fibra. Eu vou terminar de encher o meu coelhinho aqui e já retorno com vocês. Já terminei aqui de acomodar a fibra, ó, já tem enchimento suficiente, sem estourar os pontinhos. Então, vamos dar continuidade ao fechamento do nosso coelhinho, da cabeça do nosso coelhinho. Então, agora eu vou trabalhar na carreira de número 18, um ponto baixo e uma diminuição. Vou colocar meu marcador aqui. E agora, uma diquinha para vocês, como a cabeça já tá bem cheia, coloquem o dedo por dentro, porque dessa forma a gente não pega a fibra enquanto tá trabalhando. E aí fica um acabamento mais bonito. Vocês acabam conseguindo fechar, né, a cabeça, sem ficar pegando a fibra, engatando na agulha, que fica um acabamento meio grotesco, né? Então, vamos fazer aí um ponto baixo e uma diminuição, totalizando 12 pontos baixos ao final dessa carreira. Eu vou fazer a minha aqui e quando eu terminar, eu já retorno com vocês. Finalizei a minha carreira com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 19. Será a nossa última carreira da cabeça, onde nós iremos trabalhar 6 diminuições seguidas. Ou seja, nós vamos fazer agora apenas diminuição em toda a volta, para poder fechar a cabeça do nosso coelhinho. Cortar o fio. Agora, com a agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o anel mágico invertido. Ou seja, nós vamos pegar apenas a alça da frente do ponto. Por 6 vezes, serão 6 pontos que a gente vai trabalhar, pegando apenas a alça da frente. Então, eu já peguei o terceiro, quarto, quinto e sexto ponto. Agora, a gente vai só puxar e fechou a nossa cabeça. Eu gosto de jogar esse fiozinho lá pra dentro, pelo meio, sair em qualquer lugar. Quando a gente puxa, ele fecha, ó. E dar uma caminhada com esse fio, pra ele ficar bem aderido à fibra. Posso pegar um pontinho aleatório aqui também. E dar um nozinho. E jogar esse fiozinho lá pra dentro.
E aí, a gente já pode cortar o fio, porque o nosso coelhinho já está devidamente arrematado. Olha que coisinha mais fofa, gente, que ele tá ficando. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa orelhinha que a gente fez na parte 1, né? Lá no vídeo da aula 1. E vamos costurar. Como a orelhinha a gente fechou com 3 pontos baixos, serão apenas 3 pontinhos de costura. Mais fácil do que isso, impossível, né? Nós vamos contar anel mágico, 1, 2. Eu vou colocar ela entre a carreira 1 e 2. Ó, dessa forma ela vai ficar bem juntinha. E é essa a minha intenção, que ela fique bem juntinha mesmo. Se vocês quiserem, nessa hora, colocar um alfinete para que a peça de vocês não saia do local, vocês podem estar colocando. Fica a critério de vocês. Então, vamos lá. Orelhinha devidamente posicionada. Eu vou trabalhar a costura pegando um ponto baixo da cabeça, assim enviesado, dessa forma que eu estou fazendo. E vou retornar aqui para a orelhinha, ó, aqui onde o fio tá saindo, eu retorno e pego essa orelhinha. Agora, aqui onde a gente estava trabalhando, eu vou pro lado, pro ponto do lado, e pego a cabeça. Retorno para a orelhinha novamente no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, ó. E puxo. Agora, eu volto pra cabeça, aqui onde o fio tá saindo, ó. Entro e saio no pontinho do lado. E puxo. E agora, eu pego o último pontinho da nossa orelha. Terceiro e último pontinho da nossa orelha. E puxo. Eu gosto de jogar o fio pra dentro, no mesmo local que eu estava, e levar ele lá pra trás. Por quê? Porque depois eu vou conectar essa segunda orelha e vou arrematar esses 2 fios juntos. Ó, agora eu vou pegar a segunda orelha, vou posicionar entre a carreira 1 e 2 também, aqui, e vou fazer a minha costura. Se vocês quiserem colocar um alfinete, achar que fica mais fácil, né? Eu já tô acostumada a costurar até no olhômetro, então eu não vejo necessidade de estar utilizando. Eu vou fazer a costura da minha segunda orelhinha da mesma forma que eu fiz a primeira. E vocês, se tiverem dúvida, voltem o vídeo, assistam novamente e façam a costura da segunda orelhinha de vocês. Eu vou fazer a minha aqui, da mesma forma que eu fiz da primeira, e já retorno com vocês. Ó, eu fiz uma pausa aqui na costura da minha segunda orelha para mostrar uma coisa para vocês. Essa orelhinha dá para vocês deixar tanto como está originalmente o nosso coelhito. Ela tá bem firme, ela nem se mexe. E para ficar dessa forma aqui, é só vocês, quando finalizarem a primeira parte da costura, continuar fazendo essa volta aqui também, pegando onde vocês acharem necessário. Não tem um ponto exatamente, vocês podem pegar de forma aleatória, pega na cabeça, pega no corpo. Isso fica a critério de vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo é que, olha só, dá para deixar tanto a orelhinha em pé, vocês podem firmar ela para que fique em pé. Vocês podem costurar ela e dar, ó, para vocês deixarem ela de ladinho. Olha que fofa que ela fica. Daria até para colocar um lacinho aqui e transformar ela numa menina. A costura, gente, vocês podem trabalhar da forma que vocês preferirem. Não precisa necessariamente deixar da forma que eu criei, da forma que eu costurei o meu coelho, tá bom? Eu vou continuar aqui, ó, fazendo alguns pontinhos pelo lado de fora da orelha, porque eu quero que essa orelha fique bem firme e não mexa.
e já retorno com vocês com as nossas orelhinhas costuradas. Orelhinhas costuradas, e olha só como ela está firme, ela nem se mexe. Porque eu dei aqueles 3 pontinhos aqui pelo lado de fora junto com vocês e caminhei mais 3 pontinhos aqui pelo lado de dentro. Joguei, ó, o meu fio aqui pra trás, saindo os dois no mesmo buraco. E era isso que eu queria mostrar pra vocês, porque eu pego essas duas pontas, dou um nozinho, fica bem mais fácil essa forma de arrematar. Jogo esse fio lá pra dentro, caminho com ele um pouquinho pela fibra, né? Pra que ele tenha uma aderência maior à fibra. E dessa forma as nossas orelhinhas estão devidamente costuradas, sem perigo de sair do local. Agora eu corto o fio em excesso. Orelhinhas devidamente costuradas, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar o nosso coelhinho de lado aqui, como eu tenho mania de brincar com vocês que eu tô deixando ele de castigo, e nós vamos fazer o rabinho dele, que é bem fácil e rápido. Olha só, originalmente ele tem um rabinho que era para mim ter passado para vocês no primeiro vídeo, para que vocês ficassem com todas as partes que seriam conectadas prontas. Eu até peço desculpa por isso, mas eu acabei esquecendo de gravar o rabinho para vocês. Então, vamos lá. Nós vamos fazer anel mágico, 6 pontos baixos. 4, 5 e 6. Ele é bem rápido e bem fácil de fazer e dá um charme no nosso coelhinho, né? Então, eu não poderia deixar de passar para vocês esse rabinho. Agora, na segunda carreira, nós vamos trabalhar 6 aumentos para ficar com 12 pontos baixos. Eu vou trabalhar os meus aumentos aqui e já retorno com vocês. Terminei a minha carreira de 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto, totalizando ao final dessa carreira 12 pontos baixos em cada uma. Então, nós vamos trabalhar a carreira de número 3 e 4, ponto sobre ponto, com 12 pontinhos ao final de cada carreira. Eu vou trabalhar as minhas aqui e já volto com vocês. Terminei aqui as minhas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições, ou seja, nessa carreira será apenas diminuição. Já fiz a segunda, vou para a terceira. Ela é uma peça bem pequenininha, porque o rabinho dele é pequeno mesmo. Já fiz a quarta, a quinta e a sexta diminuição. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o fio com um pedaço bom para costura, não precisa ser muito. E vamos encher só um pouquinho esse nosso rabinho. Vou pegar aqui o meu enchimento e eu vou colocar com a ponta da minha tesoura. Porque como ele é uma peça bem miudinha, ele é mais difícil de colocar. Vocês podem estar utilizando aí o que vocês acharem melhor. Vai bem pouquinho enchimento, bem pouquinho mesmo, só para deixar ele redondinho e bonitinho no nosso coelho. Finalizei o meu enchimento aqui. Como ele ficou aqui com 6 pontos baixos, serão apenas 6 pontinhos de costura. Bem fácil, bem prático para vocês não terem problema com a costura. Então, nós vamos pegar o nosso coelhinho na parte das costas, aqui onde a gente fez aquela beirada da blusa, nós vamos posicionar o nosso rabinho de forma que ele fique
o mais centralizado possível. Eu estou colocando bem abaixo da barra da blusa, tá, gente? Não tem exatamente uma carreira, vocês vão colocar logo abaixo dessa barrinha. Eu vou posicionar o meu alfinete aqui e vou costurar exatamente como eu fiz com a nossa orelhinha. Eu vou pegar um ponto baixo do corpo e vou pegar um ponto baixo do rabinho e entrar por baixo dele, assim a costura fica mais invisível possível. Depois eu retorno pro ponto em que eu saí e vou pro pontinho do lado do corpo, volto para o pontinho do rabinho e a partir de agora, ó, eu já consigo tirar o meu alfinete, porque ele já está preso por 3 pontinhos baixos. Agora, o que que eu faço? Retorno para o corpo e novamente para o rabinho. Novamente retorno para o corpo, pegando um pontinho do lado. E volto para um ponto do rabinho. Dessa forma, nós demos a volta e concluímos a costura dos 6 pontos baixos do nosso rabinho, ó. Estou pegando o último agora e vou jogar lá pra dentro esse fio, sair em qualquer local, dar um nozinho e jogar esse fiozinho lá pra dentro. Agora, já finalizei a costura, vou arrematar esse fio. E o nosso coelhinho está praticamente pronto. Olha como é que ficou bonitinho e bem preso o rabinho do nosso coelhinho. Vou tirar o meu coelho do castigo, porque agora ele não vai mais me atrapalhar com os bracinhos e perninhas balançando enquanto eu estou trabalhando e tecendo aqui com vocês. E nós vamos agora fazer a parte final do nosso coelhinho, que será a parte dos bordados. E será o acabamento final do nosso coelhinho, que tá ficando uma fofura. E para fazer agora o bordado da sobrancelha do nosso coelhinho, nós iremos trabalhar com o fio marrom. Pode ser o marrom da cor de vocês, de preferência de vocês. A que eu estou utilizando aqui é a 7569, que, se eu não me engano, é a Brigadeiro, do fio Amigurumi. E para fazer o bordado da nossa sobrancelha, nós vamos entrar com o fio em qualquer ponto aleatório da cabeça. Nós iremos sair aqui, ó, uma carreirinha acima da carreira do olho. Eu não costumo colocar alfinete nessa parte, porque como a sobrancelha é bem pequenininha, eu não vejo necessidade. Mas se vocês acharem necessário, vocês podem colocar um alfinete, uma carreira acima do olho e um alfinete com 1, 2, 3 pontos de distância, uma carreira para baixo. Olha onde nós vamos entrar aqui, uma carreirinha para baixo. Estou saindo aqui já no outro lado do olhinho, vou puxar. E olha como ficou a nossa sobrancelhinha, bem pequenininha, bem meiga. E vou repetir a mesma coisa. Eu saí aqui no cantinho do olho, eu vou contar 1, 2, 3 pontos baixos de distância, uma carreira para baixo. E vou jogar esse fio lá pro outro lado, aonde a gente entrou, para poder arrematar. Então, eu vou sair com o meu fio aqui, no mesmo local onde a gente entrou lá no início,
para poder estar arrematando esse fiozinho. E dessa maneira, o nosso coelhinho fica com uma carinha bem meiga, bem fofa, né? Olha só que sobrancelhinha delicada. E agora, esse fiozinho aqui nós vamos dar um nó e jogar ele lá pra dentro e esconder esse fio por dentro da cabeça. E a nossa costura, o nosso bordado está pronto. Eu posso cortar o excesso de fio que ficou. E assim, dessa forma, o bordado da nossa sobrancelha está prontinho. Agora, nós iremos fazer o bordado da boquinha do nosso coelho. E para isso, nós vamos precisar do fio de meada, aqueles fios de bordado, né? Que a gente utiliza normalmente. Eu estou utilizando a cor preta. Aqui vai ser a mesma situação da sobrancelha. Nós iremos utilizar bem pouquinho fio, é só um pedacinho mesmo, praticamente irrisório a quantidade que a gente vai utilizar. Nós vamos entrar aqui em qualquer ponto da cabeça, da mesma forma que nós fizemos com a sobrancelha. Iremos sair no ponto que fica abaixo do narizinho dele e puxar, deixando um fiozinho pra gente arrematar depois. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou contar 1, 2 pontos baixos pro lado, uma carreirinha para baixo. E vou entrar com a minha agulha. Vou contar 1, 2 pontos baixos para o outro lado e sair com a minha agulha. E agora, eu retorno para o mesmo lugar onde a gente iniciou lá embaixo do focinho, no pontinho que fica embaixo do focinho. E volto para o mesmo ponto onde a gente iniciou lá no começo. E puxo. Agora, o que que eu costumo fazer? Vocês podem pegar um pinguinho de cola de silicone. Isso é opcional, tá? Vocês podem estar utilizando um pinguinho de cola de silicone. Ó, é só um pinguinho mesmo, ó, praticamente uma gotinha. Não sei nem se vocês vão conseguir visualizar aí no vídeo. O que que eu faço? Eu passo aqui nesse pontinho e passo também do outro lado. Dessa forma, eu puxo a minha boquinha para baixo. Ó. Vocês podem estar colocando até um alfinetezinho, só até ela secar. Puxo ela para baixo. Do outro lado também. Deixa assim por alguns minutinhos, enquanto isso, a gente vai arrematar esse fiozinho que a gente deixou sobrando lá no início. E olha que foi bem pouquinho fio preto, bem como eu falei pra vocês, né? Ainda sobrou da parte que eu havia cortado. Vamos jogar esse fio lá pra dentro. E cortar o fio em excesso. Nesse tempinho que a gente fez isso, vocês já podem voltar lá. Ó, vamos esconder o fio aqui. Vocês já podem voltar lá na nossa boquinha, retirar o alfinete, porque é bem rapidinho mesmo, e ajeitar com a agulha ou com a mão essa boquinha, ó, pra que ele fique como se ele tivesse com um sorrisinho mesmo. E dessa maneira, ela não sai do local. Por quê? Porque a gente deu um pinguinho de cola em cada lado, ajeitou aqui com a agulha, ajeitou aqui com a mão,
E olha só como fica o sorrisinho do nosso coelho. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nosso coelhito está devidamente pronto, com o seu rabinho fofinho, com a suas orelhinhas de raminho de cenoura. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e acompanhe aí, já segue, já curte, deixa o seu like, deixa o seu comentário do que vocês acharam dessa aula. Compartilha com as amigas para que mais pessoas possam conhecer o canal. E fiquem ligadinhos, ativem o sininho para que em breve, assim que sair novos vídeos, vocês acompanharem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!